Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos a mais um tema que tem a ver com avivamento. Será a quinta mensagem que tem como objetivo preparar a igreja para o grande avivamento que está anunciado. E qual o tema relacionado ao avivamento? A obediência. Então, a obediência e o avivamento, eles são temas recorrentes na teologia do retorno de Jesus. Muitas passagens sugerem uma correlação entre o período de avivamento marcado pela obediência à palavra de Deus e a segunda vinda de Jesus. Então, baseado nessa correlação, a obediência não é simplesmente você seguir um monte de regras. Ela é uma resposta de amor e fé ao nosso Senhor. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e descobrir qual é a vontade de Deus expressa em sua palavra. E antes de começar, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Pedir também para você que, se não assinou o canal do YouTube, nem curtiu a página do Facebook, que possa interagir, porque de repente, quem sabe, alguém pode estar precisando de ouvir essa palavra. E você vai estar ajudando a congregação amada do Senhor a fazer o papel dela, que é divulgar a palavra de Deus. Bom, eu vou começar com uma parábola. Então, é a parábola do rei e o jardim. Um rei justo possuía um jardim magnífico, símbolo da vida espiritual. O rei confiou esse jardim a um jardineiro fiel, representando a alma humana. Aí, o jardineiro recebeu instruções claras do rei sobre como cuidar do jardim. Ele tinha que regar as plantas nos horários certos, ele tinha que podar os galhos secos, ele tinha que remover as ervas daninhas que ameaçavam a beleza e a fertilidade daquele jardim. Essas instruções eram as leis do rei, comparáveis aos mandamentos de Deus, né? O jardineiro, no início, seguiu diligentemente as instruções do rei. O jardim florescia, produzia frutos saborosos e era um deleite para os olhos. O rei se alegrava com a obediência do jardineiro e o recompensava com generosidade. Contudo, o tempo foi passando, ele começou a se sentir cansado do trabalho. Ele começou a achar que algumas instruções do rei não eram assim tão necessárias. Além do mais, eram difíceis de seguir. Ele pensou assim: o rei não precisa de toda essa perfeição. Eu posso relaxar um pouco. Assim, ele começou a negligenciar alguma das instruções. Às vezes se esquecia de regar as plantas, deixava as ervas daninhas crescerem, não podava os galhos. E assim, gradualmente, o jardim começou a perder sua beleza e sua fertilidade. As plantas murcharam, os frutos apodreceram e o jardim tornou-se um lugar triste e sombrio. Quando o rei foi visitar o jardim, ele ficou profundamente desapontado. Mas aí nosso Deus, ele não repreendeu com raiva, mas com tristeza. Explicou que a obediência às suas instruções não era um fardo, mas era um caminho para a beleza, para a abundância e alegria do jardim. A negligência do jardineiro havia resultado na destruição do que ele havia recebido. Mas o rei, em sua misericórdia, deu ao jardineiro uma nova oportunidade. Ele o instruiu novamente a limpar o jardim, a seguir todas as instruções e aprender a apreciar a beleza e o propósito do trabalho.
O jardineiro arrependido voltou ao trabalho com renovado zelo. E aí o que acontece? O que a gente pode aprender aqui dessa parábola? Ilustra que a obediência não é um peso, não deve ser um peso, mas um caminho para a prosperidade, para a alegria, para o resultado de ter os frutos e as flores lindas naquele jardim. Então, a negligência da obediência levou à deteriorização daquele jardim. Então, foi um problema. Então, o que essa parábola nos está dizendo? Que a obediência ela é mais valiosa do que a habilidade, o conhecimento, né? Você seguir a instrução. E que Deus não busca grandes realizações, mas Ele quer um coração que o segue, né, fielmente e com humildade. Então essa é uma parábola, né, que através dessa história aí do jardineiro e o rei que mandou o jardineiro, mostrando que quando você segue, há um propósito e há uma recompensa. Então, você acha que está pesado, aí você negligencia o trabalho, mas você não colherá o mesmo fruto. Então, na verdade, é uma instigação, né, a você seguir, e que não é pesado, é para o nosso próprio bem. E aí, essa é uma parábola, mas eu quero trazer aqui uma história real. É a história da obediência de Abraão. Deus ordena a Abraão, era um homem justo, obediente, que sacrificasse seu único filho, o filho que ele esperou 25 anos para ter. Aí, apesar da dor, do conflito interior, ele obedece à ordem divina e se prepara para obedecer. Por quê? Porque ele cria que Deus era tão tremendo, tão poderoso, que ele poderia até ressuscitar o filho dele. Então ele foi na confiança. Então, ele... Desculpa, gente. Então ele obedece e no último momento, né, na hora que ele estava pronto, um anjo aparece e o impede de fazer e providencia um cordeiro, né? Então, e aí houve a substituição do sacrifício. Então, essa é uma história que aponta para que, como Abraão, ele arriscou a perder o filho para obedecer a Deus, alguns estudiosos fazem uma relação que Abraão não negou Isaac, então Deus não negou seu filho, Jesus, que foi entregue por nós. Então, há uma relação entre os dois. E o que a gente vê aqui de Abraão? Que princípios? A obediência dele, né, se baseou numa fé inabalável. Ele cria que, mesmo se ele sacrificasse, Deus ia suprir de uma outra forma. Ele obedeceu, então ele se submeteu à vontade divina, mesmo que certamente ele estava num dilema tremendo. Como é que eu vou sacrificar o filho que eu gastei 25 anos para ter, que foi a promessa? Mas Deus não falha nas suas promessas. Se Deus te pedir alguma coisa, pode obedecer sem medo, porque Deus cumpre as tuas promessas e Ele veio para que tenhamos vida e vida e abundância. Então, assim, você pode obedecer incondicionalmente porque Deus é digno de confiança. Essa história também mostra o amor incondicional de Deus por Abraão. E, né? Porque Deus proveu o cordeiro, né, para ele sacrificar. Também faz parte, a gente observa aqui que isso faz parte de testes. Às vezes Deus está testando a nossa fé, mas confiar sempre é a melhor opção, porque ele nunca falhou e nem nunca falhará.
Então, essa parábola que não é parábola, é uma verdade, é uma realidade, está escrito na Bíblia. A gente viu a semana passada quais os princípios irrevogáveis da palavra de Deus. E a veracidade da palavra, a inerrância da palavra é um dos princípios inegociáveis, né, da fé cristã. Então, Abraão creu, né? Então, está na Bíblia essa história, aí é algo que nos inspira, né, e desafia os judeus até hoje. Então, a verdadeira fé exige obediência, mesmo quando a gente não entende os motivos divinos. E a confiança em Deus deve ser absoluta. Mas como que você confia em alguém? Conhecendo essa pessoa. Então, você precisa de ter um relacionamento íntimo com Deus, porque aí sua confiança vai aumentar. Uma pessoa que você não conhece, encontrou na rua, se pedir uma coisa exagerada, você não vai atender, você não conhece a pessoa, você não sabe se ela é honrada, se ela é digna. Então, assim, o relacionamento com Deus está intrinsecamente relacionado à obediência, porque você vai conhecer, você vai confiar, e aí você pode obedecer cegamente. E sabemos que o amor de Deus é incondicional, ele sempre nos protege. Não tem nada que Deus precise fazer para aumentar o nosso amor, o amor dele para conosco. Ele já nos ama totalmente, incondicionalmente. O amor ágape, né? Aquele amor que não espera nada em troca. Então, ele já fez, ele já deu. Você não precisa de ficar assim, ai meu Deus, o que é que eu faço para Deus gostar de mim? Ele já te ama. E essa consciência também é importantíssima. Então, e mesmo que haja testes, eles são uma oportunidade de crescimento, né? Então, esse sacrifício de Isaac lembra da importância da obediência. E ela precisa ser fundamentada no fé, no amor, na confiança. E isso você só alcança se conhecer. Então, você precisa se expor à palavra de Deus, né? Então, a gente precisa de estar assim bem, eu falo, junto e misturado com Jesus, para que a gente possa obedecê-lo, sabendo que tudo que ele vai pedir não é para além das nossas forças e é para o nosso próprio bem. Bom, então eu contei uma parábola e um fato das escrituras sagradas. Mas aí eu vou detalhar um pouquinho o que é obedecer. Aí eu fui lá no Aurélio, né? Obedecer é submeter-se à vontade, é depender, é render-se, é sujeitar-se, é cumprir uma ordem, é acatar, seguir, ouvir, respeitar, é atender, né? É concordar, consentir. Então, a obediência aos mandamentos do Senhor, incluindo o amor ao próximo, a proclamação do Evangelho, ela é fundamental. Porque Jesus disse lá em João 14,15 que quem me ama guardará os meus mandamentos. E essa obediência é um processo, é um caminhar. É um processo de santificação. Santificar é separar-se, é buscar a santidade, é separar do que o mundo oferece, que apesar da ilusão do diabo tentar vender num embrulho, num pacote lindo e maravilhoso, o que ele tem a oferecer para nós é só dor, é só mal, entendeu? O único que nos oferece vida e vinha da abundância em Jesus. Então, não acredite no pacote, nesse presente que o diabo às vezes apresenta para nós, porque não é verdade. Então, esse processo de santificação é a purificação. É caminhar junto, vai conhecendo, vai caminhando, vai obedecendo. Essa caminhada também envolve oração. Você lê a palavra, você estuda a palavra, mas também você ora. Então, essa oração faz parte do nosso relacionamento. Na verdade, na essência, a oração é uma conversa com Deus, né? E se aquilo é bom para você, você vai querer que outras pessoas vivam essa experiência que você tem. Então, o evangelismo, né, que é a grande comissão, e de pregar o evangelho a toda criatura, isso faz parte, isso vai
vai surgir de dentro de você, não vai ser uma obrigação, um peso, como às vezes o jardineiro achou, né? E não, essas ordens do rei aqui tá muito pesada, eu acho que eu não vou seguir, não. Não, você não vai ser assim, porque você vai ter alegria, vai ter prazer em seguir, em agradar o Pai. Isso virá. Então, a proclamação do Evangelho, ela vai fazer parte, você vai querer. E eu fiz o quê? Eu estou relacionando a obediência ao avivamento. Então, o avivamento é o quê? Tem uma definição que fala que é, limpar a ferida. Então, vai avivar, vai vir à luz aquilo que podia estar escondido, que podia estar, assim, não está tão perfeito, né? Então, o avivamento é algo que tem a promessa de Deus para esse tempo. Ele não é uma coisa isolada, ele é um processo de transformação espiritual. E, como eu já disse em outras vezes, é fundamental e condição ter o arrependimento, a confissão. Arrepender é perceber que errou e mudar de direção. Não é só perceber, porque aí vem remorso. Não, perceber e mudar de direção. E aí ele traz esse avivamento, uma renovação espiritual. E nós vimos lá os 3 arrependimentos, né? Arrependimento pessoal, aquele arrependimento que não é para a salvação, mas é para a intercessão, para você intervir através da oração pela salvação dos seus familiares. Você vai orar, vai clamar, vai estar lá fazendo lembrança de Deus para ter misericórdia da sua família e de alguma maneira. Isso a gente sabe que toda pessoa que um dia aceitou Jesus, alguém orou por ela. Então, esse orar pelos familiares é você pavimentar uma estrada para que a pessoa, por si mesma, venha reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Também a gente falou no Avivamento 3 sobre a importância de orar, interceder pela nação. Olha, gente, o Brasil não tá para rir, não, tá para chorar. Então não é tempo de festa. Nós temos que nos arrependermos pela nossa nação. Eu tenho que voltar para o meu pecado, me arrepender, mas também pelo pecado da nossa nação. E a semana passada nós vimos mais um tópico relacionado ao avivamento, que é a unidade da igreja. Nós não podemos aceitar ciladas do inferno de lançar divisão, confusão entre nós. Há princípios irrevogáveis da palavra de Deus que nós precisamos seguir. Todos os outros que são secundários, a gente vai exercer tolerância e liberdade. Mas aqueles que são irrevogáveis, sobre eles nós devemos, né, estar unidos. Toda igreja unida é algo importante para o avivamento. E hoje nós estamos vendo a importância de obedecer, né? Então, a obediência e o avivamento não são separados, eles estão intimamente relacionados. A obediência genuína à palavra de Deus resulta em avivamento espiritual. E o avivamento, por sua vez, incentiva uma maior obediência. Você vai ficando cada dia mais garrado, junto e misturado com Jesus. Então, um avivamento genuíno é sempre acompanhado por uma maior obediência a Deus. Então, a gente não sabe quais serão os eventos, né, assim, especificamente na ordem cronológica, para a volta de Jesus, mas a gente sabe que o avivamento está entre eles. Porque você imagina, a igreja começou em Atos, com milagres extraordinários. Você vê que Pedro, a sombra de Pedro trazia cura. Depois, pela mão de Paulo, era feito milagres extraordinários. Até os lencinhos faziam, que Paulo tocava, levava cura. Então, é algo extraordinário. Então, eu não sei que dia nem hora,
mas eu sei que Jesus voltará. E que a igreja, ele tem preparado ela ao longo desses 2000 anos para ser uma igreja sem mácula, sem mancha, para se reunir com ele e ter as bodas do Cordeiro. Então, eu creio e espero com toda a esperança da minha alma esse avivamento, porque quer dizer que a proximidade de Jesus que Jesus está às portas. Então, é necessário a gente se preparar para que esse avivamento não caia, assim, se torne irrelevante. Não, nós temos que estar preparados através do arrependimento, através da unidade da igreja e da obediência ao chamado de Deus. Então, é isso que eu quero trazer aqui, né? E eu falei, então, daquela parábola, né? O jardineiro que começou a negligenciar as ordens do rei, aí se deu mal, aí o rei deu mais uma oportunidade para ele. E eu estou crendo que essa janela de oportunidade que Deus está abrindo para nós é para a gente se agarrar e se preparar a esse avivamento e não perder mais essa oportunidade de resgatar, restaurar a nossa nação, né? Porque há muito motivo de tristeza, infelizmente, mas muitos têm dedicado sua vida ao resgate da nação. Eu posso citar o René Terranova, porque desde o ano 2000 ele faz um congresso em Porto Seguro como útero da nação para resgatar toda a maldade, toda a intenção do inferno e para destronar os principados que estão sobre a nossa nação. E essa é a nossa responsabilidade para com o país que Deus nos fez nascer. Graças a Deus, um país tão maravilhoso. Então, vamos lá nos detalhar mais um pouquinho no que seja a obediência. A gente viu o conceito, né, do Aurélio, mas eu quero ver agora na palavra de Deus alguns versos que vai nos instigar a obedecer. Em Gênesis 22, 18, diz assim: e em tua descendência, a descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, por causa deste sacrifício que Abraão se dispôs a fazer do seu único filho Isaque, Deus então abençoou toda a terra. Então, é uma bênção. Gente, Israel é uma bênção para nós. Israel é a descendência de Abraão para levar o quê? Para levar o conhecimento da palavra a toda a nação, tribo, língua. Então, nós temos que honrar, que abençoar, que orar, que engrandecer, que glorificar, porque através de Abraão e sua descendência, o Senhor trouxe a nós a salvação, trouxe Jesus. E em Deuteronômio 11, de 13 a 15, está escrito: será que, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso trigo e o vosso mosto e o vosso azeite, e darei erva no seu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Então aqui é uma promessa para todos, porque Deus quer que todos sejam alcançados. Então esse lance de falar, Jesus não tem povo especial. Não, todos são especiais para ele, ele morreu por cada um de nós. Então, ele traz o sol e a chuva para toda a terra, para trazer alimento para toda a terra. Porque se o homem está vivo, ele pode conhecer a Jesus e ele pode se decidir por ele. Então é uma bênção estarmos vivos e poderemos escolhê-lo. Vamos ver que obedecer é melhor que sacrificar. Aqui o profeta Samuel, no capítulo 15, verso 22, diz: porém Samuel falou, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Não,
Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Outro versículo que eu separei é Daniel 7:27, que diz assim: ele é digno, vale a pena obedecer. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então Daniel aqui está vendo o futuro, ele está profetizando. Então vamos obedecer, vale a pena, ele é digno, nós reinaremos na terra com Cristo. E olha, e se você tiver entre obedecer a Deus e os homens, o que você vai fazer? Você vai fazer igual Pedro fez. Está lá em Atos 5:29, ele falou: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Pedro foi levado para responder por que ele estava fazendo aquilo, por que ele estava falando em nome de Jesus, e eles falaram assim: ó, você cala a boca, você não fala mais. Ele falou: como assim? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, com preço de perseguição, a gente deve obedecer a Deus. E olha, a gente não está sozinho. O Espírito Santo nos ajuda a obedecer. Olha em Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então nós somos testemunhas. E em 1 de Pedro 1:22 está escrito: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Quem que vai nos ajudar a fazer isso é o Espírito Santo. É Ele que vai nos dar o poder, nos dar a força de obedecer. Daí eu volto a dizer a importância da gente estar junto, agarrado, misturado com Jesus, através da oração, do estudo da palavra dele e através de buscar o Espírito Santo. Então, e outra, Jesus obedeceu. Ele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas ele nos ensinou, ele nos mostrou o caminho. Ele obedeceu. Em Hebreus 5:8 está escrito: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Então ele obedeceu ao Pai, morreu em morte de cruz, morte horrível, terrível, né? Então, assim, ele deu o caminho. Em Romanos 1:5 está escrito: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, em nome de quem que a gente vai obedecer? É de Jesus Cristo. Ele que subiu ao céu depois de ter ressuscitado e nos deixou o Espírito Santo. Então, é no nome dele. É ele mesmo que nos dá o Espírito Santo, que nos dá força, poder, autoridade para a gente conseguir obedecer. Então, nós vimos vários versículos. Eu vou separar 2 aqui, que é o 1 de Samuel. Vou separar a parte B. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, você vai fazer de coração. É o Espírito Santo mesmo que vai te atrair, que vai te levar a obedecer. E em Daniel vamos, olhar para o alto e ver o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é esse povo? Sou eu e você, a igreja do Senhor Jesus. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e o obedecerão. Então, nós vamos aplicar que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, eu vou te pedir para repetir. E hoje eu separei uma única frase. Então, vou falar bem devagar. Eu vou buscar conhecer a palavra de Deus. Eu vou obedecer. Eu vou atentar.
Eu vou buscar saber qual é a vontade de Deus e vou cumprir. No nome santo de Jesus, eu oro para que cada um de vocês venha buscar a palavra de Deus, porque a palavra é viva e eficaz. Ó Deus, eu oro para que cada um venha a seguir a palavra de Deus, obedecer o que nela tem. No nome santo de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor, porque Ele nos permitiu estar vivos nestes tempos que antecedem a volta de Cristo. Quando nós nos reuniremos com Ele e a igreja sem mancha, sem mácula. Que nós possamos viver o grande avivamento em obediência a Deus. Então, tenham todos uma excelente semana. Muito obrigada a você que chegou até aqui e Deus te abençoe. Então, até a próxima semana. Deus abençoe.